Eu acho que do ponto de vista assim do imperialismo francês, a gente tem visto, né, que, enfim, a França tem, a Europa como um todo, né, tem passado por uma crise, assim, que está muito relacionada à forma como eles se posicionaram no contexto da guerra da Ucrânia, e muito também nessa relação quase que umbilical, né, dos Estados Unidos com a Europa por meio da OTAN, onde os Estados Unidos sempre se comprometia a defender a Europa, haja o que houvesse. E o que a gente tem visto é uma mudança nisso, muito pautada ali pela figura do Trump, que vê na China, né, o rival estratégico do Império Norte-Americano e que tem feito movimentos para canalizar forças contra esse rival estratégico e retirando forças de outros territórios, né, de outras iniciativas. Temos casos emblemáticos aí que a gente poderia citar aqui, como a questão do Iêmen, né, o recuo ali no conflito com os Houthis, mas principalmente o recuo ali com relação o apoio restrito que o governo Biden vinha dando à Ucrânia. Né? E aí o Trump se retira e, inclusive, coloca para a OTAN a necessidade de uma participação maior em termos de defesa. Então, tudo isso traz um cenário assim que coloca a Europa num contexto complicado, né? E aí a gente vê como o Macron ele patina, né, nas articulações diplomáticas aí ao longo do mundo, por vezes até legando alguns memes aí para a gente. Mas eu digo isso assim para a gente entender que, ainda que haja por parte da França ou da Europa, nesse momento, uma certa fragilidade ou uma certa preocupação maior com o que acontece no território europeu, né, e falando do conflito da Rússia com a Ucrânia, do ponto de vista dos Estados Unidos é um pouco diferente, né, porque os Estados Unidos ele tem uma presença militar enorme no continente africano. Né? Inclusive, foi elaborado um dossiê da Tricontinental, acho que é interessante citar, que fala sobre as pegadas militares, né, dos Estados Unidos no continente africano. E, assim, a presença norte-americana é muito forte. Inclusive nesses países que a gente está citando aqui, que fazem parte da Aliança do Sahel, e que foram palcos de levantes militares progressistas que expulsaram as tropas francesas, mas que convivem com bases norte-americanas. Né? O Níger está cheio de base norte-americana, o Mali. Uma das iniciativas uma das maiores iniciativas em termos de investimento militar aéreo foi feito no Mali pelos Estados Unidos. Eles têm uma base lá de drones que é o maior investimento em termos econômicos já feito na aviação norte-americana. Então, só para a gente ter uma ideia de quão complexo é esse processo. Né? E não se descarta a possibilidade, né, inclusive de uma intervenção militar norte-americana naqueles territórios, seja para apoiar os seus parceiros europeus ou mesmo para se recompor, né, nesse contexto aí geopolítico e tentar, de alguma forma, estar estrategicamente melhor posicionado, né, para os interesses imperialistas. Eu acho que não vale a pena descartar essa possibilidade e não acho que a presença norte-americana tenha arrefecido em função dos levantes militares. Eu acho que eles ainda estão bem fortes ali e representam, sim, uma ameaça a qualquer ação progressista que seja tomada naqueles territórios.